bom, né, que estamos aqui hoje, que a gente possa estar aqui hoje reunidos para pensar um pouquinho, discutir um pouquinho a respeito dos ensinamentos deixados por Jesus. Para a palestra de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito das... o Forro gostou do meu resumo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações humanas e o quanto as relações humanas elas são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Já na prece, nós já ouvimos, né, sobre a questão do esquecimento. Que bom que nós passamos todos pelo esquecimento ao nascimento. Por quê? Porque, em geral, como dito na palavra, né, ali do Evangelho, no início, né, na prece que foi falado para a gente, o quanto que nós costumamos nascer na mesma família, ou próximo, né, ou perto daqueles nossos antepassados, né, aos quais a gente já viveu em algum outro momento, em alguma outra existência. E essa convivência, ela é importante para quê? Ela é importante para o nosso desenvolvimento. Ainda bem que nós viemos no mundo para convivermos. A convivência é uma das principais escolas que a gente pode ter na vida, tá? E até mesmo depois, quando a gente passa para o mundo espiritual, a convivência também, ela é extremamente importante. A convivência é uma das nossas primeiras escolas. Tanto é que Jesus não se fez sozinho. Jesus sempre estava rodeado de pessoas, Jesus estava sempre cercado por aquelas pessoas, ou que estavam ali para testá-lo, ou pessoas que ele veio para ajudar no dia a dia dele. Hoje a nossa reflexão vai ser baseada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre amai-vos uns aos outros. Jesus deixa para nós esse grande mandamento, amai-vos uns aos outros, tá? E ele traz para a gente essa necessidade de perdão, essa necessidade de caridade, essa necessidade da gente tirar um pouco o olho de cima de nós mesmos, olharmos para o nosso próprio umbigo, para que a gente possa olhar as necessidades do outro. Esse trecho, né, esse capítulo, ele é muito especial porque ele traz para nós regras de convivência. E regras de convivência não seriam dadas se a gente não precisasse conviver. Então, o fato de termos que conviver, é importante termos regras de convivência. E dentro dessas regras de convivência, vários aspectos, eles são trazidos, né, por Jesus, pelas Escrituras e por tantos outros que por essa terra já passaram, sobre o como precisamos amar uns aos outros, assim como a gente se ama também. Então, em geral, a gente precisa fazer para os outros, né, um dos trechos dessa leitura diz que a gente precisa fazer pelos outros aquilo que a gente desejaria que nos fizesse também. E aí eu pergunto a vocês, quantos de nós aqui no dia a dia estamos fazendo para as outras pessoas aquilo que a gente queria que estivesse sendo feito a nós também? Às vezes é fácil para a gente cobrar. Nossa, eu gostaria de ser tratado dessa forma, eu gostaria de ser ouvido dessa maneira. Mas e nós? Nós estamos tratando da maneira como gostaríamos de ser tratados? Nós estamos ajudando da maneira como gostaríamos de ser ajudados? Nós estamos olhando para as pessoas da mesma maneira que nós gostaríamos de ser vistos no nosso dia a dia? Porque, em geral, não adianta a gente cobrar do outro se a gente também não está fazendo a nossa própria parte. Então, é importante que a gente também lance um primeiro olhar sobre nós mesmos, de pensar que nós também somos responsáveis para a construção de um mundo melhor.
E se a gente quer relações que sejam boas e saudáveis, essas relações, elas precisam começar a partir de nós mesmos. Quando a gente pensa nas relações humanas, nós temos vários tipos de relacionamentos que nós estabelecemos uns com os outros e com a gente mesmo. Em geral, quando a gente debruça um olhar para estudar sobre as relações humanas, existem relações que são da gente com a gente mesmo, chamadas de relações intrapessoais. Existem relações que a gente estabelece com as outras pessoas, são as chamadas relações interpessoais. E existem relações que a gente estabelece com as coisas com as quais nós lidamos no dia a dia. Então, nós estabelecemos relações com esse ambiente, com as coisas que nós temos, com os equipamentos eletrônicos que a gente tem, com a comida, com as várias coisas que existem nesse mundo. Às vezes, a gente só lança um olhar sobre essas relações quando elas nos angustiam, ou quando elas estão cheias de problemas. Só quando as relações elas nos angustiam, ou quando a gente percebe algum tipo de problema, a gente para olhar essas relações do jeito como elas são. E deveria ser sempre assim? Não. As relações, assim como uma plantinha, ela precisa ser cuidada dia após dia. Se a gente colocar água demais ou água de menos, sol demais ou sol de menos, a gente acaba matando a planta. Do mesmo jeito que as nossas relações. O quanto que a gente precisa cuidar dia a dia das nossas múltiplas relações. A primeira a ser cuidada é essa relação da gente com a gente mesmo. Porém, tomando cuidado para não entrar naquilo que a leitura do Evangelho diz que é a gente ter que o tempo todo cuidar para que não caiamos no egoísmo. O egoísmo é essa condição que faz a gente olhar exclusivamente para a gente mesmo, sem entender que os outros também têm necessidades que precisam ser supridas tanto quanto as nossas necessidades precisam ser. Então, olhar para as relações intrapessoais é extremamente importante, porque para a gente se cuidar. Como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuida da gente em primeiro lugar? Então, em primeiro lugar, vamos cuidar da gente. Vamos entender como a gente está se abastecendo, como tem sido a nossa relação da gente com a gente mesmo. Quantos irmãos e irmãs por aí, infelizmente, não conseguem se perdoar de erros do passado, de omissões, de descuidos, ou de ter deixado de fazer o bem simplesmente. Então, enquanto a gente estiver se julgando, enquanto a gente estiver se culpando, a nossa relação com a gente mesmo não está legal. E como que a gente vai conseguir estabelecer boas relações com as pessoas se a gente não cuida, em primeiro lugar, da gente, da nossa casca, desse corpo que nos foi emprestado nessa vida para que a gente possa evoluir, levando as palavras de Jesus e fazendo com que a gente leve ajuda ao próximo, aquele a qual Jesus ainda não chegou. E como é que a gente está cuidando das nossas próprias relações que a gente estabelece com a gente mesmo? Outra coisa importante é que quando a gente observa o nosso próprio pensamento, o nosso pensamento ele já é social. A gente conversa o tempo todo com a gente como se a gente fosse uma terceira pessoa. Quantas vezes a gente vira para a gente e a gente não briga com a gente? Eu, por exemplo, ei, Cleiciane, por que você foi fazer isso? Nossa, por que você falou isso? Então, a nossa mente já é social, mostrando o quanto estar em sociedade é um aprendizado para a vida toda. A criança, desde que ela nasce, ela é inserida numa família, ela é inserida dentro de uma cultura. Essa criança, ela então vai aprendendo ali naquela cultura a conversar, a definir o seu próprio jeito de ser. Então, o nosso jeito de ser, ele é definido a partir do momento em que a gente está inserido em uma cultura, em que a gente convive com as outras pessoas.
Nós somos a soma das pessoas que fazem parte, né, que estão ao nosso redor. Então, se a gente quiser cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa ver como que as pessoas ao redor estão cuidando também dos seus próprios pensamentos, para que a gente possa olhar para elas, caso necessário, com um olhar de solidariedade e ajudá-las naquilo que for necessário para o desenvolvimento, tanto delas quanto o nosso desenvolvimento. Então, ajudar uns aos outros é amar uns aos outros, é praticar a caridade, é praticar a solidariedade. Não há nada mais nobre do que ser solidário. Solidário não só a si, mas solidário àquele que precisa também conhecer um pouco mais de Jesus, assim como nós conhecemos. Desse jeito, né, a gente percebe que essa ideia nossa de relações humanas é tão importante. Se a gente pega as escrituras antigas, principalmente do Antigo Testamento, a gente vai ver muitas vezes nós, seres humanos, sendo comparados a rebanhos. Não há nada mais assustador na antiguidade do que viver sozinho. E hoje, quantas pessoas estão dando as costas para o irmão, para a família, para os pais, porque quer simplesmente viver sozinho? Será que é possível a gente viver sozinho? A gente pode até tentar por um tempo. No entanto, a solidão nos desgasta, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que fomos feitos para conviver uns com os outros. A gente precisa aproveitar essa escola. O ser humano, ele vive em sociedade e ele precisa aproveitar-se dessa sociedade como uma grande escola, para que ele consiga se desenvolver. Além disso, quando a gente percebe, né, que a gente não está sendo solidário, o egoísmo pode estar tomando conta de nós. E o que é o egoísmo? Quando a gente vai ao dicionário pesquisar, egoísmo significa um amor exagerado aos próprios interesses, se tornar referência de tudo e de todos. Nós somos referências, nós podemos, né, e muitas das vezes nós estamos num mundo em que a gente precisa pensar em nós em um primeiro momento, mas esse pensar em nós tem que ser um pensar que não deixe de ser solidário. Ou seja, eu tenho que pensar naquilo que eu preciso, mas eu não posso, mediante as minhas necessidades, desrespeitar as necessidades do meu irmão, desrespeitar as necessidades daquele que também precisa, assim como eu. E hoje a gente vive num mundo egoísta? Sim, a gente vive num mundo tão egoísta que às vezes a gente passa perto de uma pessoa que nada tem e a gente não consegue se compadecer daquele sofrimento. A gente não consegue lançar um olhar piedoso com relação àquele irmão. Então a lei divina traz o amor como sendo um fundamento doutrinário. Ou seja, se a gente não amar uns aos outros, se a gente não amar, né, as pessoas e não ser solidárias a essas pessoas, até que ponto a gente está seguindo o modelo de Cristo na Terra? E até que ponto a gente está desenvolvendo os nossos dons rumo a um desenvolvimento espiritual? Quando a gente diz, né, quando lá em Mateus 22, 39 está dito, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, essa frase resume toda a lei dos profetas. E Allan Kardec destaca que se aplica de forma plena essa máxima. Se a gente aplicasse isso, só isso já seria o bastante para mudar o mundo inteiro. Se a gente tivesse mais amor, mais solidariedade, mais empatia, se colocando no lugar uns dos outros, talvez nós seríamos um planeta mais desenvolvido do que aquilo que a gente vê hoje. Então, a gente precisa destruir o egoísmo.
destruir o egoísmo é algo que é colocado dentro do próprio Evangelho. E como que a gente pode destruir o egoísmo? No Evangelho, ele traz 3 receitas básicas para que a gente possa destruir o egoísmo. Em primeiro lugar, sendo indulgentes. E o que é isso? É uma palavra muito bonita para dizer da nossa necessidade de perdoar. O próprio Evangelho traz, parábola, em que coloca que um senhor, um servo devia para o seu senhor uma quantia muito grande de dinheiro. Esse senhor, compadecido desse servo, vai lá e perdoa a dívida. Mas esse servo devedor não foi capaz de perdoar a um outro camarada que lhe devia muito menos. Mediante isso, o senhor fica extremamente furioso. Pô, mas eu te perdoei naquilo que eu podia te perdoar. E por que você não aproveitou para perdoar também? Quantas vezes nós estamos no nosso dia a dia perdendo perdão e a gente está cedendo esse perdão de coração, de verdade, de forma autêntica? Porque às vezes o perdoar, ele passa, pelo nosso exame de consciência e ele precisa realmente alcançar o outro. Perdoar não é esquecer, como a gente já escuta aí, na linguagem popular. Perdoar é fazer com que aquilo doa menos, ou deixe de doer, deixe de incomodar, e você deixe de querer agredir o seu irmão por conta daquilo de errado que ele fez algum dia. Todos nós erramos, todos nós merecemos o perdão. E essa passagem do Evangelho, ela é muito bonita porque ela traz até isso, de que há uma necessidade e todos precisam de perdão, inclusive aqueles que cometerem crimes graves. Então, aqueles bandidos, aqueles que foram severos ou cruéis com os outros, eles também merecem ser perdoados. E o perdão divino, estende-se à necessidade que esses irmãos têm de ajuda. Imagine só, hoje nós temos equipes que trabalham nas zonas umbralinas, socorrendo justamente esses que foram cruéis com alguém ou com a humanidade. Se eles, então, precisam e podem receber a luz de Cristo, por que nós também não podemos perdoar e ajudar? Então, ajudar, perdoar não só uma vez, perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar infinitamente. Eu sei que ainda pode parecer difícil para mim, pode parecer difícil para vocês, para que a gente perdoe de verdade. Por quê? Porque a gente vive num mundo do olho por olho, dente por dente. E às vezes quando a gente escuta isso, olha, eu devo perdoar, mas eu vou deixar ele não pagar por aquilo que ele fez? Não, ele vai pagar de alguma maneira ou de outra. Mas se a consciência já é o primeiro juiz, o que vai adiantar nós sermos mais um a apontar o dedo para aquela criatura? Então, perdoar é uma das coisas importantes para a gente vencer o egoísmo. O segundo aspecto é a benevolência, ou seja, ser bondosos, tá? E o que é a bondade? É dar tudo que a gente tem? Não, a bondade é ajudar esse outro também a conquistar. Bondade é a gente se compadecer por esse outro, é ter empatia, é se colocar nesse lugar do outro, O lugar do outro é um dos lugares mais difíceis dentro da nossa vida para a gente se colocar. Porque se colocar no lugar do outro, olhar a vida a partir da perspectiva do outro, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem aí para aprender nessa vida. Por quê? Porque às vezes a gente já foi tão julgado, a gente já foi tão recriminados, que cabe a nós, e a gente aprendeu muito bem a fazer isso. A gente vive numa sociedade tão cruel, que a gente aprendeu mais a julgar, a gente aprendeu mais a odiar do que a amar verdadeiramente.
Então pensa o quanto de energia a gente não gasta no nosso dia a dia para que a gente consiga realmente ir contra isso tudo que o mundo prega. Odiar é muito mais fácil, né? Pelo menos é isso que eu vejo hoje em dia nas pessoas. Amar que é tão difícil. Por isso que Jesus deixa essa necessidade de que a gente ame uns aos outros. Porque odiar é fácil. Talvez o amar seja difícil. E talvez é por isso que a gente está aqui para aprender. Aprender a amar. Porque odiar a gente já sabe fazer isso muito bem. E agora a gente precisa aprender a amar, a ser benevolentes, a ser humanos uns com os outros. E em terceiro lugar, para a gente destruir o egoísmo, além da indulgência, da benevolência, a gente precisa do devotamento. Ou seja, a gente precisa fazer jus a uma causa. A gente precisa ter propriedade. A gente precisa querer fazer isso. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente faz uma série de coisas, mas parece que a gente nunca está com a cabeça e com o coração ali. A gente está almoçando, mas a gente está preocupado com o serviço da tarde. A gente está no serviço da tarde preocupado com o que a gente vai fazer à noite. A gente está à noite almoçando e já preocupado com o outro dia. E quantas vezes a gente está realmente devotos, ou seja, com o coração, com a consciência, naquilo que a gente precisa fazer. Quantas vezes as pessoas vêm conversar com a gente e a gente está preocupado com outras coisas? Ou a pessoa vem te contar de uma dor e a gente, ao invés de escutar e respeitar a dor dela, a gente traz outras dores. Ou talvez a gente traz as nossas dores. Eu vejo isso muito no dia a dia. A pessoa chega e fala, eu tô com a dor no joelho. Não, mas só num joelho? Eu tô com dor nos dois. Não, mas dor nos dois joelhos? Mas eu tô com dor nos dois joelhos e na coluna inteira. Então, a gente está deixando de escutar uns aos outros para que a gente coloque nas nossas relações o nosso egoísmo, que é, eu não quero escutar o problema que você tem, eu quero que você escute o meu. Isso não é devotamento. A gente não está olhando realmente aquilo que a pessoa precisa ou aquilo que ela deseja. A gente está apenas colocando ou usando dessa relação para expor as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as coisas que a gente tem ali mais dificuldade em fazer. Então, as relações humanas, elas são como espelhos da alma. A convivência é o nosso laboratório espiritual. Então, a gente está o tempo todo para fazermos esses experimentos nesse laboratório espiritual. E no outro, a gente vê as nossas reações, as nossas virtudes, as nossas sombras. O outro também traz daquilo que a gente precisa mudar. Então, antes de julgar, quando a gente julga alguém, talvez o medo está em a gente mesmo fazer esse julgamento direcionado a si mesmo. Se eu digo que uma pessoa é chata ou que uma pessoa é estranha, talvez eu estou falando muito mais de mim do que do outro. Eu estou, de repente, ali precisando rever algumas questões que existem em mim e não só apontar o dedo para o outro, achando que eu sou melhor do que ele por conta de estar ali naquele momento e achar que eu tenho propriedade de julgá-lo. Como diz Emmanuel, o próximo é o nosso melhor teste de evolução. E a gente está evoluindo? Será que a gente está olhando esse próximo e usando essa relação com o próximo para que a gente possa evoluir? Porque não adianta nada a gente querer evoluir se a gente não levar os outros junto com a gente. Ou é todo mundo ou não é ninguém. Então a gente precisa levar esses outros também, ajudá-los nesse caminho da evolução. Além disso, Kardec ele coloca a importância de amar até mesmo os inimigos. E aí está uma das coisas mais difíceis para serem feitas. Porque, como eu disse há pouco, odiar é fácil, amar é difícil. Então é fácil a gente ver as pessoas e odiar essas pessoas. É fácil a gente falar que elas têm defeitos e que nós não temos defeitos. O problema é a gente deixar esses defeitos de lado e ver a pessoa
por trás daqueles defeitos, entender os motivos do porquê que eles fizeram aquilo que fizeram, e entender e perdoar aquilo de ruim que nos fizeram em algum momento. Não sentir afeição pelos inimigos é uma das coisas importantes para a gente fazer. Não lhes desejar o mal também e orar por eles. Quantas vezes você já orou pelos seus inimigos? Quantas vezes você já fez uma oração sincera por eles, pedindo para que você consiga olhar eles olhos nos olhos e que você consiga enxergar a humanidade que existe dentro de cada um deles? Isso é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer. Por isso que Emmanuel diz que a gente está vivendo num laboratório espiritual, estando aqui, né, nesse mundo, estando aqui nesse meio e vivenciando tudo que a gente está vivenciando. Além disso, a gente pode perceber que existem vários obstáculos e caminhos para o nosso desenvolvimento espiritual. O egoísmo e o orgulho são as principais barreiras. É quando a gente se acha melhor do que o outro e a gente deixa de perceber que a gente também está aqui para evoluir, para progredir. Na escola, não tem ninguém melhor do que ninguém. O professor é aquele que chegou um tempo antes. Ele já trilhou essa estrada um tempo antes e ele tem ali a possibilidade de orientar e guiar melhor. Mas os alunos, eles não são uns melhores do que os outros. Eles estão todos ali para aprender. E nessa escola da vida, todos nós estamos aqui para aprender. Seja aquela pessoa mais experiente ou aquela menos experiente, todos estamos aqui para evoluir. E nesse processo de evolução, se a gente continuar prezando pelo orgulho e pelo egoísmo, a gente infelizmente não estaremos nos beneficiando dessa escola da maneira como a gente poderia beneficiar-se dela. O Espiritismo, então, ele vem nos ensinar que a verdadeira reforma íntima, ela começa quando? Quando a gente é capaz de nos propor a vencer o egoísmo e cultivarmos a empatia. Vencer o egoísmo é algo muito distante. É difícil? É difícil. Só que a gente pode começar hoje. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui, trazendo para vocês hoje, não é para a gente começar lá na hora da nossa passagem, mas é para a gente começar hoje, porque é um grande caminho. Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer evoluir, a gente precisa começar a vencer o nosso egoísmo a partir de hoje. Pensar que a gente precisa cuidar da gente, mas além de cuidar da gente, a gente tem corresponsabilidades, que é de cuidar uns dos outros, é ajudar e amar uns aos outros. E se a gente começar a implantar isso hoje na nossa vida, com certeza, daqui a 10 anos, já estaremos bem mais evoluídos e bem melhores do que estamos hoje. E se a gente fizer isso, né, dia após dia, imagine como nós estaremos ao final da nossa vida, lá na nossa passagem. E que bom que seria se todos nós começássemos a fazer as nossas reformas íntimas agora. Não esperar, né, uma perda, não esperar algo ruim acontecer, mas é fazer dia após dia aquilo que a gente pode para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga ser melhor. Então, não é esperar, né? Às vezes na escola a gente fica esperando, né? Quando é que eu vou usar determinado conteúdo? E quando a gente vê, a gente já usa aquilo no nosso dia a dia. Então, do mesmo jeito, na escola da vida, a gente não pode esperar pelo amanhã. A gente aprendeu hoje, a gente tem que implantar hoje. Até o nosso cérebro. A memória existe não para que a gente use determinada coisa memorizada daqui a 20 anos. A gente usa e a gente memoriza porque a gente acredita que vai ser usado agora. Então, fazer uso disso agora. Então, o amor recíproco é aquilo que nos atrai uns aos outros.
quando a gente tem afinidade uns com os outros, isso nos atrai. E desenvolver afinidades, isso é importante para a nossa existência. Não é à toa que, muitas das vezes, como eu disse, odiar é muito fácil. Tanto é que é muito comum a gente ver quantos irmãos nos acompanham guiados pelo ódio, guiados pelo rancor, guiados pela mágoa. Mas se a gente consegue encher o nosso coração de amor e levar esse amor em vida às pessoas, aos nossos irmãos, né, a gente vai guardar menos débitos com a gente mesmo e com esses nossos irmãos. A gente deve também praticar a paciência. Artigo tão raro hoje em dia, né? Eu costumo dizer que a gente vive hoje na sociedade da falta de paciência. É muito fácil também não termos paciência. O que é a paciência? É ouvir, é esperar o tempo do outro. A gente está tão acelerado que a gente, no trânsito, não consegue esperar, tem que buzinar, né? Xinga o outro, briga com o outro no trânsito, acha que o tempo todo esse outro está nos atrasando, né? Talvez aquele atraso seja uma necessidade para que ele aconteça. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que as coisas elas já estão todas mais ou menos organizadas para que a gente aprenda realmente. A vida ela é extremamente didática. Então, um professor, né, Deus como nosso grande professor, ele já planejou tudo de uma forma muito didática. Agora, ele quer saber se a partir dessa didática toda, se nós somos capazes ou não de desenvolver, né, de nos desenvolver nas lições que a vida nos coloca cotidianamente. Porque se já está tudo planejado de forma didática, como é que a gente está vivendo dia após dia? Como é que a gente está fazendo as coisas dia após dia? Além disso, praticar a paciência, ela é importante para que a gente ouça uns aos outros. Quantas vezes você não tem paciência para olhar, você não tem paciência para ouvir, você não tem paciência para estar perto uns dos outros? Isso é uma das coisas importantes a fazer. O Evangelho também diz sobre a necessidade de que a gente vença os nossos instintos. O que são os instintos? Os instintos seriam pré-programações prontas que fazem com que a gente não pense, que a gente vai fazendo as coisas. Agir por instinto é quase agir sem pensar, guiados para suprir as nossas próprias necessidades e desejos. E o Evangelho diz dessa nossa necessidade, da gente deixar de lado essa questão dos instintos e se valer mais dos sentimentos. E o que são esses sentimentos? São aquilo que nos aproxima da vida mental, de uma vida nobre em termos de cognição. Então, a gente precisa parar para analisar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo nas diferentes situações do nosso dia a dia. Toda a riqueza futura, tá? Tudo o que a gente está acumulando aqui para nós, no nosso processo de evolução, depende do trabalho que a gente faz hoje. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, se não adianta nada a gente preparar-se para daqui 20 anos, se a gente não está usando o que a gente está aprendendo hoje. Então, se a gente quer ser evoluídos, a gente precisa, dia após dia, trabalhar esse nosso processo de evolução. E todos nós somos capazes de amar, porque todos nós somos capazes de amar alguma coisa, ou amar alguém. Ah, eu não amo ninguém. Será? Se você não consegue olhar para você, não consegue ver as coisas boas que existem em você, se você não é capaz de olhar para o seu irmão e ver a bondade que ele te faz, ou as coisas boas que ele faz, ou ver o potencial que ele tem para se desenvolver, está ficando bem difícil. Então, saber amar é saber também olhar para o outro e fazer com que esse outro também se sinta amado.
tá? É ajudar uns aos outros. E no nosso dia a dia, como pode ser essas aplicações nossas, do nosso cotidiano, né, dessas nossas relações? Como é que a gente pode fazer para amar mais uns aos outros? Em primeiro lugar, gentileza nas nossas palavras e nas nossas ações. Será que você tem sido gentil? Será que você tem sido solícito? Será que a pessoa tem te perguntado alguma coisa e você tem respondido de coração aberto, sem rancor, sem mágoa, né? Sem ódio, com paciência? Então, ter gentileza nas palavras é uma das coisas mais importantes para que a gente comece a exercitar essa aprendizagem que vem das relações humanas. Outra coisa, tolerância às diferenças. Hoje a gente é bem intolerante, não é? Então é porque a pessoa tem um time de futebol diferente, tem uma ideia política diferente da minha, né? Gosta de determinada coisa que eu não gosto, então eu me torno intolerante. É quase como se é difícil hoje respeitar que cada um de nós somos de um jeito diferente. Então tá tudo bem, cada um gostar de uma coisa diferente. E quando a gente tiver que orientar, que seja com delicadeza e com gentileza, e não com grito, com arrogância, como a gente vê por aí acontecendo. Então, tolerar diferenças é uma das coisas mais difíceis hoje em dia também, que faz parte dessa nossa escola de aprendizagem das relações humanas. Atos simples de bondade. A gente não precisa ostentar grandes bondades. A verdadeira bondade é aquela que acontece no íntimo, no dia a dia, de forma secreta, nas pequenas ações. Um bom dia, um copo d'água para alguém que tem sede, um prato de comida para alguém que tem fome, na orientação sincera para uma pessoa que tem dúvida. Tudo isso faz com que a gente tenha esses atos simples de bondade, que faz com que a gente desenvolva essa nossa capacidade de amar uns aos outros. Oração sincera pelas pessoas. Tá? Ao chegar hoje, no seu momento de oração, faça oração por aquelas pessoas que te magoaram. Vai ser difícil, mas coloca a intenção daquelas pessoas. Peça a Deus para iluminar o seu coração e iluminar o coração daquelas pessoas, para que todos consigam caminhar numa evolução e que no futuro, ou ela ou você consiga perdoar uns aos outros, porque o perdão é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga, né, rumo a essa nossa jornada de amar uns aos outros. Além disso, abrandar as dores alheias. Quantos de nós estamos aqui trabalhando, estamos aqui ajudando? Por quê? Não significa que as pessoas que aqui, por exemplo, nessa casa estão, não tenham problemas. Todos temos vários e muitos problemas. Mas abrandar a dor uns dos outros, isso conforta o coração. Isso faz com que a gente sinta que a gente está fazendo um pouco da nossa parte. É claro que a gente se cobra demais, eu poderia estar fazendo muito mais. Mas se você quer começar, comece de algum lugar. Ah, eu não tenho muito para dar, mas você tem um ombro amigo, uma palavra amiga, você pode ser sincero, você pode ser educado, você pode ouvir. São capacidades que não custam nada, não exigem dinheiro algum e que são extremamente importantes, porque às vezes é tudo aquilo que a pessoa precisa no momento de desespero. Ofereça palavras de esperança e de apoio a quem sofre. Quantas vezes, né? A gente fica doente, a pessoa, essa semana, né? Tô aqui, vim fazer a palestra, gente, mas eu tô com dengue. E aí, essa semana, tudo que eu escutei foi assim, né? Isso vai melhorar. Uma das primeiras pessoas que me chegou para visitar foi, porque a fulana morreu com dengue. Obrigada, né? Entendi, então, que foi muito reconfortante. Ó, você toma água, eu não tomei água, mas você toma água, senão vem nata, viu? Então, assim, eu tava precisando, não, você vai sair dessa.
olhem nos exames, vai dar tudo certo, né? Isso não é uma palavra reconfortante. Então, às vezes a pessoa está gripada, olha, a gripe está matando, viu? Ó, a pessoa está lá e tem uma dor, nossa, essa dor pode ser um câncer. Gente, se não for para falar algo que acrescente na vida de uma pessoa, mantenha-se calado. Quantas vezes a gente está perdendo a oportunidade de ficar calados? Tá? A gente precisa aprender a ficar calados. Porque se não for para a gente falar algo que traga conforto e luz para uma pessoa, vamos ficar calados. Vamos exercitar o nosso silêncio. É preciso mais coragem para vencer a si mesmo, tá? Do que vencer de repente os outros. Então é muito mais preciso coragem para a gente aprender a fazer oração por aqueles que nos perturbam. É preciso coragem para a gente orar por aqueles que nos fizeram mal. É preciso coragem para a gente ajudar aqueles que um dia nos negaram uma mão amiga. É preciso coragem para viver, tá? E Jesus traz essa nossa necessidade de que sejamos corajosos, para que a gente consiga, no nosso dia a dia, ir em busca daquilo que faz com que a gente seja um pouquinho mais próximos daquilo que ele foi. E, dessa forma, conseguir amar uns aos outros. A dureza mata os bons sentimentos. Ah, não, mas eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte, eu não posso dar abraço para ninguém, eu não posso dar um sorriso para ninguém. Gente, a dureza, ela mata os bons sentimentos. E os sentimentos são aquilo que precisam ser valorizados. E precisa ser mais valorizado do que os nossos instintos. Então, a gente precisa parar de ser tão duros. Principalmente com a gente mesmo. E muita gente que quer ser duro, não, eu não posso dar o braço a torcer, eu tenho que ser duro comigo mesmo. E o quanto que isso faz só com que a vida vai tornando-se cada vez mais difícil para nós. A caridade, gente, é impossível sem a fé. Se a gente não acreditar, se a gente não acreditar na bondade, se a gente não acreditar no amor, se a gente não acreditar na caridade, se a gente não tiver fé, de nada adianta. Então, a escola da vida ensina que a fé também ela é importante. Até aqui, numa dessas imagens que estava passando na televisão, estava mostrando, que tem uma frase ali que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Tem algum lugarzinho que estava passando aqui. Eu estava assistindo antes de começar, e é exatamente isso, de que é a fé que nos une nesse momento. Então, se a gente não tem fé, a caridade, a bondade, ajudar uns aos outros também vai se tornando cada vez mais difícil. E por fim, gente, as relações humanas são um terreno fértil, por onde o espírito ele vai semeando o seu crescimento. Aqui a gente aprende a conviver uns com os outros, para que na morada eterna a gente também possa conviver com irmãos de outrora, que há muito tempo nós não vemos. Amar ao próximo não é apenas um mandamento. Ela é uma das principais chaves para o nosso desenvolvimento espiritual. Quando a gente escuta que na casa do Pai há várias moradas, se há várias moradas é porque existem muitas pessoas. E muitas pessoas habitando esses lugares. Se não houvesse tantas pessoas assim, não teríamos tantas moradas. Então, a gente está sendo digno de fazer parte dessa escola que a gente está vivendo, ou a gente precisa se esforçar mais e buscar mais para que a gente consiga chegar um pouco mais próximos daquilo que Jesus fez. E o arrependimento, ele pode tocar o nosso coração. Vamos nos arrepender. Arrepender de ter sido uma palavra que não foi amiga. Vamos nos arrepender de ter sido essa pessoa que falava para a pessoa que ela pode morrer ali com aquela doença, na hora que ela estava precisando de uma ajuda. Vamos nos arrepender de dizer coisas impróprias
em certos momentos para as pessoas. E antes de tudo, vamos nos arrepender de ser tão duros com a gente mesmo. Vamos nos amar uns aos outros e amar os irmãos para que a gente consiga, né, tirar uma nota muito boa nessa escola da vida. Era isso que eu tinha para dizer para vocês essa noite. Quero agradecer muito a audiência de vocês e pedir ao Senhor Jesus que nos abençoe sempre e não nos deixe só nesse caminho de aprendizagem que nós vivemos. Que assim seja. Toma minha água. Vou fazer oração. Stop.